Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Vamos então ler aqui a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11. Nos diz assim a palavra de Deus. No versículo 11: Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua chamada Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Repita comigo: pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Amém? Amém. Grande Deus, aqui, Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa-me aqui nesta noite como um instrumento, Pai, para falar à Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Aleluia. Que nós possamos, nesta noite, Pai, sair daqui alimentados, fortalecidos, ó Deus, com o poder da Tua palavra. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, estejais em comunhão com Deus. Enquanto eu prego aqui a palavra de Deus, amados, nós vemos aqui nesta noite, nesse texto em que lemos, nesses 2 versículos da palavra de Deus, aonde o Senhor nos mostra, irmãos, aonde a palavra de Deus trata conosco algo interessante nesta noite. A palavra de Deus está falando aqui de um homem, aleluia, que estava orando. Diz a Bíblia que o Senhor, ele diz a um homem chamado Ananias, no qual o Senhor apareceu numa visão e disse a ele: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, porque lá está Saulo, apelidado de Tarso, e eis que ele está orando. A Bíblia diz que aqui Saulo estava orando. Amém, amados? Amém. Diz a palavra de Deus, irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor fazendo menção de Saulo, de Tarso, né? Na primeira menção que a Bíblia nos mostra, aleluia, em Atos, no versículo 3 e no versículo 5, né? No versículo 9, versículo 1 e 2, nós encontramos a primeira menção que a Bíblia faz sobre Saulo, ele respirando ameaças contra os cristãos, perseguindo igrejas, prendendo crentes, arrastando-os pelas ruas e, aleluia, mandando encarcerar na prisão. A primeira menção que vemos falando de Saulo. Nós vemos aqui, irmãos, na segunda menção que a Bíblia faz a respeito de Saulo de Tarso. Ele está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 58. Ele está consentindo na morte de Estevão. Ele estava presente e também consentindo que acontecesse ali a morte de Estevão por um apedrejamento. Depois nós vemos aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número
9, versículo 11, a Bíblia dizendo que Saulo, né? Ou melhor, no capítulo 7, no capítulo 9, versículo 3 e 5, né? De Atos, ele está tendo um encontro com Cristo. Capítulo 9, em versículo 3 ao 5, nós encontramos ele a caminho de Damasco, e ele pede carta aos magistrados, ele pede carta, né? Uma autorização para que ele pudesse ir a Jerusalém em busca dos cristãos e a Damasco, e naquela cidade onde ele encontrasse, ele trazesse preso os cristãos perseguindo a igreja. E nessa viagem de Paulo, ele tem um encontro com Cristo. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Cristo encontra com Saulo. E ele cai do cavalo, ele tem uma visão, um esplendor de luz sobre ele, e ele vê aquilo, e ele cai do cavalo, cego, sem poder enxergar. Naquele momento, ele, sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta o que era aquilo que estava acontecendo com ele. E ele ouve uma voz dizendo: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento, Saulo cai do cavalo, porque ele vê um resplendor de luz muito forte, e ele cai cego, e agora, guiado pelas mãos dos outros soldados que estavam com ele, ele não sabia o que fazer. E o Senhor Jesus diz assim: entra na cidade e procura a casa de Simão e ficai ali. Saulo vai para aquele lugar, guiado agora pelas mãos dos outros, cegos, sem poder ver, e ali ele se coloca de joelho, irmãos, e ficou ali sem comer e sem beber. Estava Saulo jejuando e orando. Agora ele estava orando. Nós vemos que a Bíblia nos diz aqui no versículo 11, você vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo agora estava orando, irmãos, esperando ali uma decisão que viesse da parte de Deus. Talvez ele estivesse jejuando ali, sem comer, sem beber, orando. Talvez um certo arrependimento por perseguição que ele fez aos cristãos. E a Bíblia diz que o Senhor aparece a Ananias numa visão e diz assim: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. É muito importante, é muito bom quando um servo de Deus ouve a voz de Deus e se prontifica a obedecer o chamado de Deus. Ananias se coloca de pé e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ele estava dizendo: estou pronto a realizar o seu desejo, Senhor.
estou pronto a fazer aquilo que o Senhor me pedir. E Deus diz assim a ele: olha, Ananias, vá à rua chamada direita, entra lá na cidade, procura a casa de Judas, porque lá está um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando. É para que você imponha as mãos sobre ele, para que ele volte a enxergar, para que ele volte a ver. A princípio, amados, Ananias, ele tem uma recusa, uma certa recusa, e ele fala: mas Senhor, quantos males esse homem tem feito ao seu povo? Porque Ananias, ele conhecia Saulo de Tarso, ele já havia sido preso por Saulo. E ele diz: quantos males tem feito esse homem ao seu povo? E o Senhor diz a Ananias: não, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos reis, aos gentios, e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer por causa da minha palavra. Porque é Deus que escolhe, irmãos. Nós às vezes reprovamos, mas Deus é quem aprova.